Bem-vindos ao primeiro FDC Cast. Nós estamos aqui hoje, eu sou o Marcos de Marzo, fundador do Fora da Caixa, movimento de empreendedores do interior de São Paulo. Esse é o nosso primeiro podcast. A ideia é trazer convidados para que a nossa audiência, possa esmiuçar algum assunto. Trouxe um convidado especial, que é o nosso mentor de negócios, Sérgio Lembe, que já está conosco desde o início do Fora da Caixa, desde 2017, quando iniciamos o movimento, e ele veio para debater com o nosso convidado. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, tudo bem? E é um assunto extremamente interessante, polêmico e divertido ao mesmo tempo. Exatamente. Então, eu espero que a gente possa aproveitar o máximo do nosso convidado nessa discussão. Eu espero que seja uma discussão divertida e polêmica. Vamos lá, sem delongas, vamos apresentar o nosso convidado, ele vai se apresentar para nós. Fechou. Alexandre Valente veio falar sobre vendas com o IA. É o assunto do momento, né, Alexandre? Exato. Tudo bem, Alexandre, com você? Tudo bem, Marcos. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Sérgio, né? Então, eu e o Sérgio, durante algum tempo, a gente teve algumas ideias divergentes. Agora, acho que a gente está chegando num consenso em alguns pontos. Mas sim, é um assunto bastante polêmico, controverso. Mas, ao mesmo tempo, com um certo, não sei se teria essa palavra, um pouco cômico, vamos dizer dessa forma. Mas, me apresentando brevemente, eu sou um entusiasta da IA, né? E o meu entusiasmo com a IA, ela começou em 2020. Eu venho da área de vendas, então eu sou um especialista em gestão de equipes comerciais. Já tenho aí mais de 420 projetos de treinamentos, consultorias na área de vendas. Só que em 2020, na pandemia, eu comecei a ficar incomodado, né? E comecei a estudar sobre criação de chatbot. E naquele momento, comecei a me deparar com pessoas falando sobre o GPT-2. Era chat GPT, né? Que é uma diferença, era o GPT-2. E aí comecei acompanhar e ver a evolução que estava tendo aquele negócio. E aí já em 2020, outubro de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT nos Estados Unidos, falei, cara, o mundo vai começar a mudar. E basicamente eu deixei de lado, eu deixei de lado tudo que eu fazia na área comercial, todos os meus projetos, para me dedicar ao estudo sobre inteligência artificial. Já em outubro de 2022 foi liberado nos Estados Unidos, março de 2023 aqui no Brasil. E aí, já em outubro de 2023, eu falei, cara, o negócio vai mudar e, assim, resolvi abrir abrir uma empresa nos Estados Unidos, voltada a IA conversacional. Então, uma IA que liga, telefona, né? Vai ligar para você, vai atender telefone. E, recentemente, agora há 2 meses aqui no Brasil, com outro sócio aqui no Brasil, nós decidimos abrir uma empresa de criação de agentes para departamento comercial, né, através de IA. Então, resumidamente, essa é a minha história. Então, além de, é claro, sou um entusiasta, mas coloco a mão na massa, né, e assim, e voltado especificamente a departamento comercial, atendimento ao cliente. Essa é um pouquinho aí da minha história. Legal. Nós vamos agora iniciar esse bate-papo. Eu peço para o Sérgio, eu acho que a gente deve iniciar explicando o que é IA para o nosso público, né, a nossa audiência que está entrando para assistir. E para isso eu peço que vocês coloquem o básico, né, daquilo que funciona no momento, para eles poderem praticar também. Sérgio? Na verdade, Alexandre, acho que o importante é tentar nivelar. Sim. Né? Existe uma confusão. Porque é um desafio, né? Existe uma confusão muito grande. Tem gente que sabe demais, tem gente que sabe muito pouco. Ou nada, né? Então, só para deixar claro, a nossa conversa é sobre esse meio termo, né? Nós não vamos estressar em profundidade nenhum grande assunto aqui sobre IA, mas é importante a gente começar a construir essa jornada nesse ambiente. Então, você é um cara que está nessa discussão desde 2022, Exato. Certo? Você podia começar contando para a gente o que é IA, quais são as diferenças e por que você percebeu que usar IA podia gerar resultados diferentes na tua expertise, que é vendas. Sim, vamos lá.
Para mim, para contextualizar, né, para tentar fazer esse nivelamento, a gente tem que pensar numa IA como um cérebro humano. Tá? Ela é um cérebro que você vai ter, assim como o cérebro humano, você vai ter as suas entradas, né, os seus inputs, então através da visão, através da audição, através do tato, enfim, do olfato, você vai ter as suas entradas, certo? A hora que você sente o cheiro de algo, teu cérebro automaticamente vai processar essa informação. Opa, esse cheiro tá gostoso, esse cheiro tá ruim, isso me lembra arroz com feijão, sei lá, qual seja. Ou seja, você tem uma entrada e tem um processamento e depois você tem uma saída depois desse processamento. Então, exemplo, imagina que você está andando na rua, você vê um acidente, ou seja, você vai processar aquilo e de acordo com o seu processamento você vai falar, vou ajudar, eu vou ficar quieto, vou embora, vou correr, chamar a polícia, ou seja, vai ter uma saída. Da mesma forma, é a IA. A IA é um cérebro que você vai ter as suas entradas, seja através de texto, de áudio, de imagem, né, sensores, seja quais forem as entradas. Esse cérebro agora com uma capacidade absurdamente mais rápida do que o cérebro humano de processamento, ela vai processar isso daí e de acordo com o que você programá-la, você vai ter uma saída. Ou seja, você vai ter dados que vão sair ali daquele processamento. Então, assim, resumidamente, contextualizando, ela seria um cérebro muito rápido, muito potente, que ela processa entradas e vai dar as suas saídas. Resumidamente, para mim, é isso daí. Tá? Com relação à aplicabilidade, quando a gente vê lá em 2022, então, principalmente na área comercial, e aí o que aconteceu em 2020, né? Quando eu fui começar a construir chatbots. Tudo parado, tudo fechado, as pessoas começaram a utilizar muito o WhatsApp. Ou seja, então nós temos entrada de informação. Se nós temos uma entrada, nós podemos processar. Se podemos processar, nós podemos dar saídas. E aí eu comecei a ver aquilo lá, ainda os chatbots lá atrás era binário, né? Então se você quer isso, aperta 1, se você quer isso, aperta 2, né? Mas aí vendo o GPT-2, eu falei, cara, isso daqui vai ter um cérebro qualquer hora muito potente, o negócio vai começar a dar ruim para os vendedores. E realmente hoje a gente começa a perceber, voltado para a área, não só na área de vendas, né, mas especificamente na minha área de treinamento, a gente começa a ver uma criação de agentes que eles são extremamente potentes, que conseguem atender milhares, centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, o que humanamente ele começa a se tornar muito difícil. Então vou dar um exemplo para você de uma IA lá dos Estados Unidos, a IA conversacional. Pô, com um simples clique, você consegue fazer até 100 mil ligações com o mesmo padrão de uma vez só. Quer dizer, olha só a quantidade de pessoas que você elimina com uma IA, com o mesmo padrão. E aí você começa, um exemplo, vou trazer alguns exemplos lá dos Estados Unidos, né? Quando a gente fala em serviços de entrada, que são aquelas vagas onde vai ser atendente, vai atender o público, né? Qual que é o grande desafio, né? O desafio é as empresas passam ali que é justamente segurar esse funcionário. Por quê? Porque são serviços de entrada. Então, o que acontece? A pessoa está lá, não é um serviço muito legal, você ficar atendendo telefone, tomando não. As pessoas não gostam desse serviço. Então, ou seja, é um serviço de entrada. Ela vai entrar, vai ficar um tempo, vai sair, aí você vai ter que passar por um processo de recrutamento, seleção, treinamento e assim sucessivamente nunca para. E quando você tem uma IA, você treinou ela, o que aconteceu a partir de então? Acabou. Ela não vai pedir a conta, pelo menos acho que não. Pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento, ela não vai pedir a conta, né? Ou pelo menos está travada para pedir a conta, né? Ela não vai pedir a conta. Você não vai ter que treinar. Quer dizer, olha a quantidade de problemas e com custo extremamente mais acessível. Então, vou dar um exemplo para você só em ordem de grandiosidade. Hoje, nos Estados Unidos, com $500 por mês, eu consigo fazer o trabalho de uma pessoa que custaria $3.500 por mês. Só que sem uma série, ela não vai estar desanimada, você não vai ter o problema dela faltar. Quer dizer, ela não vai ter férias. Ela não vai ter férias. Veja, cara, é muito diferente. Então, veja, hoje, aplicando isso, estou falando lá dos Estados Unidos, mas trazendo a realidade aqui no Brasil, é que lá eu falo nos Estados Unidos a conversacional, porque lá é muito forte, lá pouquíssimo se usa o WhatsApp. Mas aqui, o que se faz nos Estados Unidos, a gente faz hoje aqui com o WhatsApp. Então, em serviços de entrada, era muito comum eu visitar. Vou dar um exemplo de distribuidores. Uma vez eu fui num grande distribuidor do Brasil, em determinada área, na verdade um maior, e eu estava conversando lá com o dono da empresa,
E aí ele falou, pô, Alexandre, você vê, estamos, não sei, faturando aqui não sei quantos bilhões de reais e tal. Tô falando, mas a equipe tá quieta, né? A galera tá só no WhatsApp. Ele falou, a galera vem no WhatsApp. Eu olhei, olha lá para trás, né? Ele abriu, cara, quantidade enorme de vendedores, tudo no WhatsApp. Ou seja, não tinha conversa, era uma sala quieta, tudo no WhatsApp. Ou seja, são dados. Que esses dados são processados. E são processados e tem uma saída. E hoje a gente constrói agentes que você fala, cara, que doido. Né? Quer dizer, então, ou seja, eu vejo isso hoje com muita alegria, temerosidade, mas ao mesmo tempo com muito pesar. Talvez a palavra que mais me define hoje é um cara que tem um pesar muito grande, porque, na verdade, desde 2018 eu já acompanho o Fórum Econômico Mundial e a parte que eles falam do Future of Jobs, né? E ele já, desde 2018, ele já vem falando da renda básica permanente, do que vai acontecer e tal. E o meu pesar é justamente porque ainda tem muita gente que nem acredita em A. Recentemente, há um mês atrás, eu fui falar com um empresário grande do agronegócio, ele teve a capacidade de pegar e falar para mim, falou, Alexandre, mas você acredita mesmo que esse negócio de A vai pegar? Eu falo, cara, se um cara desse, milionário, tem essa cabeça, imagina a quantidade de pessoa que ainda duvida do potencial. E vai pegar. E esse é o meu grande pesar. Ô Alexandre, deixa eu só pontuar uma coisa antes do Sérgio fazer a colocação dele. Você teve essa noção na pandemia, né? Você identificou que alguma coisa ia mudar e você já estava estudando o chatbot, né? Para poder implementar. Isso. Você falou dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, qual que foi a identificação hoje de setores que você percebeu assim, poxa, treinamento de vendas, por exemplo, era um que ia mudar rapidamente. Sim. Né? Essa velocidade te chamou a atenção. Muito. Agora, e os vendedores? O que eles vão fazer? Isso é um incômodo, é uma coisa assim que chega a contradizer, mais ou menos, como esse detalhe desse milionário do agro te comentou, né? As pessoas não estão acreditando, mas elas vão ser passadas para trás, elas vão ficar para trás, né? Qual que é a sua sensação hoje no mercado e quais são os setores que você vê que eles já estão lá na frente, né? Sim. E os que estão deixando para trás. Então, você consegue definir quais são aqueles que estão focados na IA e aqueles que estão ficando para trás? Você consegue descrever para nós? Isso tem muito a ver com uma pesquisa da McKinsey que foi feita há uns meses atrás, com empresários e intenção de uso em suas empresas. 60% diz que, sim, tem interesse em utilizar a inteligência artificial no departamento comercial, em grande parte, aí vai descendo para outros departamentos. Né? Então, veja, por quais razões? Né? Assim, primeiro porque é da onde tudo entra, né? Do departamento de vendas. Né? Então, sim, o departamento de vendas é o departamento onde hoje mais eu percebo que existe dedicação, empenho em se construir agentes, né? Atendimento ao cliente, vendas, né? Eu coloco atendimento ao cliente junto com o departamento de vendas. Então, esse é o grande departamento. Tá? Então, disparadamente. Então, sim, quem vai ser muito afetado e já está sendo afetado são vendedores. Ponto. É passível. Né? Não tem o que fazer. Então, vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos agentes, SDRs, que, um exemplo, você vai pegar hoje, é muito comum em empresas ter um SDR, uma pessoa SDR, que vai fazer um pré-filtro, uma pré-qualificação. Vai perguntar nome, CNPJ, que tipo de negócio que é o seu, sei lá, às vezes é revenda, distribuição, sei lá. Tem uma pessoa ali fazendo isso daí, e por onde? Pelo WhatsApp. Cara, desculpa. Mas aí já faz. Aí vem aquela história. Mas ela não é um humano. Ela não tem emoção. É porque você não tá usando. Porque ela é muito mais humanizada do que um ser humano. Ela é muito mais educada, dependendo de como você programa ela, do que um ser humano. Ela não é humano, claro que não é. Mas, tipo, ela consegue
e a outra pessoa nem percebe. Quando a gente fala de IA conversacional lá nos Estados Unidos, você não consegue perceber que você está falando com uma IA. E as pessoas, eu falo que já tem pessoas se apaixonando por essas IAs conversacionais. Né? Então, veja, retomando a tua pergunta. Então, a área de vendas é o grande departamento. Então, o que vai acontecer com os vendedores daqui para frente? Depende de cada um. Cara, se o que você faz hoje no departamento de vendas for algo uma vaga que uma IA consegue fazer, cara, ela vai fazer. E não pense você que o teu patrão, tipo, vai deixar você e não vai colocar IA. Não vai acontecer. E por que não vai? Não é meu patrão, ele tem uma visão, cara, ele é um cara humanista, pode ser, mas a necessidade faz o ladrão. Porque se o seu concorrente do teu patrão começa a implementar IA, ele ganha escala, ganha em qualidade de atendimento, quer dizer, aí o cara vai falar, pô, bicho, eu sou humanista, mas, cara, eu tô ficando para trás, eu vou ter que colocar. Então, ou seja, vai acontecer, as empresas vão colocar. E se você é um vendedor, o que vai acontecer com você? Depende do que você está fazendo com o seu tempo. Se você está estudando, se você está minimamente utilizando inteligência artificial, ainda existe muita gente que nem sequer usa o próprio chat GPT, ainda não sabe como utilizar da maneira adequada, então ainda tem muita oportunidade. Inevitavelmente, você vai ser substituído por uma IA. Pessoas que não utilizam IA vão ser substituídas por pessoas que utilizam IA. E posteriormente, só Deus sabe. Posso ajudar nessa resposta? Eu sempre trabalhei com excelência operacional e eficiência operacional, né? Sempre. Então, o objetivo é ser mais produtivo sempre. E a IA te dá isso. Então, onde que é possível aplicar IA num negócio? Em qualquer lugar. Então, me preocupa muito quando a gente concentra muita solução de IA no comercial, né? Todo mundo acha, se eu introduzir no comercial, eu resolvo tô bem. Vida. Não. Porque todo negócio tem muito mais buraco do que só uma frente comercial. Então, todo lugar que você pode melhorar a eficiência, que você tem um processo estruturado, você pode melhorar a eficiência, aumentar a produtividade, a IA é aplicável. Beleza? Então, esse é um ponto importante. E é isso que as pessoas ainda não conseguem entender. Então, algumas pessoas se sentem protegidas porque eu não sou comercial, então a minha inteligência está preservada. Eu queria pensar desse jeito. Não consigo. Mas eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Ou felizmente. Porque tem um ponto importante nessa conversa que, assim, eu não me sinto mais burro usando a IA. Muito pelo contrário, eu me sinto mais inteligente hoje, porque ela faz um monte de coisa que eu preciso que eu não sei fazer. Então, eu me sinto reforçado. Você falou que pessoas usando IA vão substituir pessoas que não usam. E eu concordo, porque eu sou mais competente. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para o meu agentezinho lá, ele me responde na hora. Sim. E eu não sei programar, ele programa. E eu não sei fazer uma análise, ele faz. Eu não sei tratar dado, ele trata. Eu quero fazer uma pesquisa sobre um assunto super complexo, ele me traz um resumo. Então, assim, eu não consigo não gostar deste momento. Mas é importante que todo mundo entenda que isso afeta todos os processos de uma empresa. O comercial é uma boa entrada, facilita. Essa questão de atender cliente é relevante. Facilita, mas é importante a gente lembrar desse ponto, ou não esquecer desse ponto. Um ponto importante, Sérgio, que você falou aí, que me veio à memória agora de algo que aconteceu recente. Um entrave muito grande para as pessoas também, é o que eu vejo e volto, né? O ego é o nosso maior inimigo, né? E vou contar uma história que aconteceu, fatídica. A gente precisava criar um código, estava criando um agente e estava emperrado, e esse meu construtor estava emperrado num código. E é um cara que programa, né? Cria códigos, desenvolvedor e tal. E bate no peito, pô, eu sou criador, crio isso, crio aquilo, sou dev e tal. Falei, beleza, cara, mas você não tá saindo daí, né? Não tô. Falei, passa esse negócio aí para mim. Passou para mim, né? A gente tava num call, passei pro GPT, eu falei, tá aí. Quanto tempo você ficou batendo sem conseguir sair desse ponto? 2 dias. Eu falei, tá aí, ó, em 1 minuto. Por conta do teu orgulho, você não conseguiu sair da onde você tava durante 2 dias. Então veja, eu sou dev, eu sou isso. Cara, bicho, aproveita que você tem ferramenta hoje, né? E aí a gente vê hoje que um grande desafio, não tô falando que em todas as empresas são assim, tá? Agora a gente vai falar de implementação de IA nas empresas. Infelizmente, qual é o departamento que a gente sente a maior desafio hoje em comprar a ideia? TI. TI está sendo a nossa grande barreira hoje.
em grande parte, por pessoas que, por conta do ego, do orgulho, estão segurando, não querem deixar projetos entrar. E veja. Por isso que eu falo hoje que toda empresa, principalmente nas pequenas e nas médias, cara, o dono tem que estar por trás de qualquer envolvimento de projeto hoje de IA, porque senão ele pode ser barrado. Semana passada eu estava conversando com um amigo em comum, a gente estava tomando um café, e ele é engenheiro químico. E ele fuçando, ele entrou no chat GPT mesmo, normal, ele não tinha o upgrade, nada, até falei para ele, faz o upgrade. E um abração pro Hélio aí, se ele estiver assistindo. E ele comentou que ele utilizou para o trabalho, fez uma fórmula lá em pouco tempo, e a hora que ele olhou aquilo lá, é fantástico. Né? Então é uma área dele de processo dentro da empresa, é um engenheiro químico que está passando, olha, você utiliza dessa forma aqui, está aqui a fórmula pronta, por que eu vou ficar 2 dias criando aquilo lá? É o que você falou. Então, por mais que tenha esse pessoal, já tem gente realmente utilizando de forma consistente. É óbvio que você vai dar uma consultada, porque o cara desconfia um pouquinho no começo, né? Você desconfia. Pô, será que o cara acertou aí, a inteligência artificial sabe mesmo isso daí? Cara, ela está alimentada de uma forma... A gente chegou à conclusão de que ela tem praticamente tudo que os funcionários precisam em várias áreas, né, em vários departamentos. Sim. Isso daí, ela já está sendo utilizada mesmo. Faz um teste aí você, da audiência, pega lá do seu negócio, né? Eu por exemplo, tenho uma agência de turismo, sou gestor de viagens, eu estou criando roteiros, ela está criando roteiros para mim, e agora com imagens, cara. Quanto tempo eu fico para fazer um roteiro, para criar aquilo lá, e eu coloco, por exemplo, depois nós vamos falar sobre os prompts, né, que é importante demais como você fazer a pesquisa para que ela traga, né, os números melhores e tal. E eu aprendi um prompt para a agência, cara, hoje eu estou utilizando ela, em 5 minutos eu estou com um negócio já pronto em PDF para entregar para o cliente. Hoje você baixa arquivo pelo 2.0, você já consegue né, baixar arquivos e tudo mais. Sim. Então, assim, a ferramenta está aí, né? Eu não sei se a gente tem bloco, mas vamos imaginar que esse primeiro momento é um bloco. Tá certo. Eu queria fechar com a tua visão sobre alguns pontos. Cuidado que você vai perguntar, hein? Não, nada controverso. Ou futurístico. Não. Só que você só esclarecer esses 2 pontos. IA preditiva versus generativa, só para entender. Sim. E ferramenta ou agente? Perfeito. Vamos lá. Preditiva, então, são as IAs, né? São os modelos utilizados para, como o próprio nome diz, prever algo. Né? Coisa muito simples. Generativa, ela vai gerar algo, ela vai conseguir, diante de uma grande quantidade de informação, ela extrair coisas ali para você de uma maneira muito rápida. Com relação a agentes, eu sei que existe uma questão ainda tipo, o que é um agente? Para mim, um agente, Sérgio, é quando você consegue colocar, porque tem aquela definição, a IA já é um agente. Hoje, o que se fala muito no mercado é o seguinte, o pessoal fala muito que IA é ferramenta e que a hora que você começa a colocar ferramentas para usufruir daquela IA, né, ou para utilizar aquela IA, aí você tem a criação de um agente. Né? Então, hoje o mercado ele está dizendo o seguinte, ó, a IA é uma ferramenta. A hora que você traz ela para um processo onde aquele agente ele tem o cérebro e você começa a dar ferramentas para ela, utilizando dessa IA, você tem um agente agora. Tá? Então, tipo... Eu gosto dessa definição. Essa definição é uma definição que, tipo, na minha concepção, é só mais uma questão de entender o que o mercado está falando, mas ainda assim, tem que nem o pessoal fala, né? A IA é um bot ou é um agente? O que é um bot? O que é um agente, né? Então, mas para mim a definição que eu gosto, eu sei que você tem a sua definição, que você me falou hoje, e eu gostei bastante da sua definição, né? E até se você quiser falar sobre a sua definição, eu acho que é bem bacana, né? Que para o Sérgio a definição dele é que a IA já é um agente, né, Sérgio? Se ela me ajuda a fazer coisas, e se eu posso treiná-la para repetir ou fazer coisas para mim, ela já é um agente. Ferramenta, para mim, é um conceito mais primitivo. E eu não preciso estar plugado a outras
ferramentas ou outras soluções para transformar uma IA em agente. Porque ela já resolve o problema para mim, independente. Eu consigo criar um agente muito simples dentro do GPT para resolver problemas da minha rotina diária. Sim. Logo, ela já é um agente, Sim. independente de eu estar usando qualquer outro tipo de interação. Então, eu gosto da ideia do agente, eu gosto da ideia também que ela me deixou mais inteligente. Com certeza. Neste momento. Eu não sei por quanto tempo. Mas neste momento eu me considero mais inteligente porque ela resolve várias questões que eu sozinho não conseguiria resolver. Ou precisaria de muita ajuda para resolver, ou recorreria a terceiros para resolver. Hoje ela já resolve, ela já faz para mim. Então eu gosto da ideia do assistente. Eu também gosto. Então o assistente, o agente, é relevante para mim pensar dessa forma. De novo, eu não sei até quando. Eu não sei quando que eu vou ser demitido da minha função de ser Sérgio. Sim. Pode ser que ele fique tão inteligente ou mais inteligente que eu, que ele me substitua. Eu não acho absurdo pensar nisso. Não. É um caminho natural. Sim. E se a gente for pensar, né? Nós tivemos 70 anos para se preocupar com isso, né? Porque eu estou falando de IA desde 1950. Agora é tarde. Aliás, a IA, o conceito existe antes de eu nascer. Exato. Agora é tarde. Então, eu quero aproveitar o máximo que eu puder desse momento que ainda tem alguma autonomia, porque vai ter uma hora, e é por isso que eu perguntei da preditiva e da generativa, né? Porque enquanto uma processa, analisa dados e busca padrão, a outra cria. Em tese, é uma inteligência substitutiva, ou substituta, eu não sei qual a palavra, qual o termo correto para usar. Então, por enquanto eu tenho controle, ela é meu agente ou meu assistente pessoal. E essa é uma diferença que eu acho relevante entender. Eu acho interessante que as pessoas entendam isso para perceberem a dimensão da aplicação da IA. Sim. Porque quando eu falo de protocolos e processos repetitivos, parece que ela só vai resolver protocolos e processos repetitivos. Nesse momento ela faz isso. Sim. Mas ela já pensa, ela já consegue tomar decisão. É isso. E aí você chega naquele ponto, né? Na questão, eu gosto, né? Porque da questão filosófica, né? A IA tem consciência ou não, né? Depende do que você entende como consciência. Tem tanto humano que não tem consciência nenhuma, a gente vai criticar a falta de consciência da IA. Então, tipo, mas pra gente, assim, pra mim, o nível de consciência é você conseguir analisar ao seu redor. Em cima daquela análise, você pensa, processa e toma uma decisão, toma uma ação. Aí ela consegue fazer isso. Ela consegue analisar, ela consegue pensar, ela consegue tomar uma ação. Né? Então, veja, ela é consciente ou não? Existem diversos especialistas hoje no mercado que alguns falam que sim, outros falam que não. Mas aonde que diverge? O que diverge, no final das contas, é o que cada um acredita como sendo consciência. Né? Enfim, eu acho que... mas que o pessoal fala... Hoje, essa semana, pelo menos, começou a sair... Essa semana passada, né? Começou os haters falar muito, né? Até porque teve aquela matéria lá dos caras lá que previram a crise das .coms, né? E eles estavam falando sobre a crise agora, que a bolha do .com, né? Eles lançaram uma matéria semana passada falando sobre agora a bolha da inteligência artificial. E aí começou a sair muito hater, né? Falando sobre que a IA ainda é muito burra e tal. Falou, cara, ela é muito mais inteligente que eu. Falou, você tá achando que o negócio é burro? Então eu sou um nada mesmo, né? Mas, enfim, eu acho que essas pessoas que estão menosprezando a ferramenta, em primeiro lugar, eu acredito que possa sim haver uma bolha, mas que isso não significa que tipo, ela é algo burro. Até para que as pessoas entendam. Quando a gente fala dessa bolha, eles estão falando que está tendo muito investimento em inteligência artificial e para pouco resultado num curto espaço de tempo. Né? E por conta disso, muitas pessoas que estão investindo nisso daí vão perder seus investimentos ou não vai receber da maneira que estavam esperando. Então sim, eu acredito numa bolha. Mas assim como a bolha do .com não fez com que tipo, a internet acabasse. Não foi isso que aconteceu. É simplesmente uma bolha quando se fala em investimento. Né? Mas essas pessoas estão aproveitando agora para diminuir ou tentar diminuir o potencial do agente da IA. O que eu acho que é uma grande besteira. Porque quando você faz isso, você meio que deixa de lado ela e para de dar a devida atenção. E isso pode ser um risco tremendo para as pessoas, para as suas profissões, para os seus negócios. Eu acho que isso é um grande risco. Um adendo aí.
Dentro disso daí, né, a gente está encontrando todo o debate de haters, de pessoas se opondo, pessoas ainda dizendo que não chegou a hora e tudo mais. Esse tipo de situação, eu gostaria que você, Alexandre e Sérgio, também comentassem na vida prática, né? Como a gente está falando de vendas para IA, eu gostaria que você exemplificasse, por exemplo, para um corretor de imóveis hoje, como é que ele usa a IA, de repente, alguma coisa que você já está vivenciando, para que a nossa audiência possa, né, executar alguma coisa agora, mexer com isso, porque justamente a oposição, ela acontece porque a pessoa não tem conhecimento. Sim. Então, na minha opinião, a pessoa, quando ela quebrar essa barreira, ela entender que facilitou a vida dela, ela vai começar a pensar de outra forma. Burra ou não, emocional ou não, a hora que você vê que ela te ajudou, Sim. né? Então, eu gostaria que você exemplificasse o que você já tem visto, o que a pessoa pode pensar para o negócio dela. Vamos entrar nesse ramo de corretor de imóveis, vamos entrar no corretor de seguros, qualquer ramo que seja, né? Vai eu, Sérgio, quer... Não, eu só queria fazer Você responde, mas eu só queria fazer um comentário que eu pensei numa coisa aqui agora. A minha geração é uma geração muito privilegiada, né? Eu tenho 63 anos, cara, e eu sou da época da televisão preta e branca. Imagina, olha. Eu sou da época do telefone discado, do disquete. Certo? Do tijolão de celular. Você lembra os Motorola, os Nokia gigante que pesava, sei lá quantos quilos pesava aquele troço? Escrever. Eu sou dessa época. Então, assim, eu participei de um monte de eventos tecnológicos ao longo desses meus 60 anos. Não tem como olhar para a IA e achar que ela é uma coisa que vai ter fim. É a mesma coisa de imaginar que a partir de amanhã ninguém mais vai usar a internet. Exato. Certo? É isso. Não tem muito sentido. Então, assim, na minha geração, eu acho que... Quem acha não sabe, né? Mas eu imagino que nós fomos aprendendo a dar esses saltos. Sim. A minha geração teve esse privilégio, ou foi obrigada a aprender com isso. É estranho um cara na minha idade falar que eu adoro essa mudança, né? Eu quero essa inovação, eu estou super feliz nesse momento, mesmo sabendo que tem uns limites meio tenebrosos pela frente aí. Mas eu fui aprendendo a tirar o melhor proveito de cada uma dessas oportunidades que a tecnologia me deu. Então, quando eu vejo alguém reclamando, questionando o futuro da IA, eu fico pensando, acho que essa pessoa não teve a oportunidade de viver esses saltos tecnológicos que eu vivi. E talvez seja esse um ponto relevante. Talvez a gente tenha que discutir, né? Quem resiste mais? É a resistência, né? Por que da resistência? Por que da resistência? Onde você encontra essa resistência? Ela encaixou na pergunta que eu fiz pro Alexandre, porque eu acho que a pessoa vai... Hoje ela não vive sem WhatsApp, né? E ela chegou a reclamar do WhatsApp também? Então, a IA tá aí, o cara tem que experimentar. Eu acho que assim, a gente tem a tendência como ser humano a resistir àquilo que eu não conheço. Né? Então, tudo que eu não conheço, eu tenho uma tendência natural, humana, de resistir a ele. Né? Agora, e veja... Só que hoje, sendo aí a maior revolução hoje da humanidade, beleza, você pode ter esse tipo de conduta na tua vida? Claro que pode. Claro que você pode. Você está numa democracia. Conduta de negar? Você pode. Assumindo o risco. Pronto, fato. Você vai negar, você não vai usar, você não vai aplicar. De alguma forma isso vai te afetar. Ponto. É a mesma coisa. Imagina um empresário que lá atrás resistindo à internet, não vou pôr esse negócio do capeta, não vou colocar a internet aqui. E quem parou de usar carbono? Quer dizer, né? Então veja, beleza, chegou um ponto que você teve que usar. Só que pode ser que esse ponto tenha chegado tardiamente. A velocidade da aplicação hoje é muito maior, né? Significa que um dia, um mês, um ano pode ter um impacto catastrófico, né? Exatamente. Então, veja, com a internet, eu gosto muito de fazer esse paralelo, com a internet foi um processo evolutivo e não revolução. Por quê? Tem toda a questão de infraestrutura, necessidade de infraestrutura, passar cabo, uma série de satélites, uma série...
A IA não, cara, a IA já está aí, já tem infraestrutura. Tem limitador? Tem. O que é hoje? Energia elétrica. Ponto. E esse talvez seja o grande gargalo, que já estão lá comprando usina, reativando usina nuclear. Beleza, cara, já estão dando jeito para isso também. Tá? Então, veja. Agora, usabilidade na prática, seja para qualquer... Cara, a porta de entrada para inteligência artificial é chat GPT, pô. Não tem. É a coisa mais simples, né, de você começar a criar assistentes ali, né? Enfim. E para quem tiver condição, eu sei que ainda, talvez, o GPT pago, que, né, que você vai pagar $20 lá, sei lá, R$110, vai sair um GPT pago. Se você não tem condição, eu entendo. Mas, cara, se você tem condição de pagar um chat GPT, paga o chat GPT, cara, porque... Eu estava vi uma matéria hoje, o ChatGPT chegou a 250 milhões de usuários. Em grande, não estava falando quantos eram pagantes ou não, mas em grande, a matéria falava, em grande parte, pessoas pagantes. Então, ou seja, nós já estamos com 250 milhões. Tem muita gente ainda que não conhece o próprio ChatGPT, é verdade, ou seja, tem um universo muito grande ainda. Mas tipo, cara, você vai começar a usar inteligência artificial? Começa com o ChatGPT. Para ninguém achar que a gente... tá ganhando um jabazinho aqui. Quem dera, não, né? Então. Você só usa o chat ou você usa todos? Não, eu uso... A principal minha hoje é a OpenAI, tá? A gente usa vários, mas a principal minha é a OpenAI. E por que a OpenAI? Porque cada IA que você vai usar, você tem uma documentação, você tem que estudar, enfim. E aí você leva tempo, né? E eu acho, na minha opinião... A visão que eu tenho da OpenAI, para quem não conhece a OpenAI, tá? A OpenAI é a criadora do ChatGPT. Na minha opinião, eles têm uma conduta como empresa degradativa, eles querem acabar com os concorrentes e eles estão conseguindo. Eu acho que se tiver, eu acredito que num futuro bem próximo, se poucas empresas dessa área ficarem, a OpenAI vai ser uma grande candidata a ser a principal. Mas as poucas que vão ficar, a gente já sabe, né? Essas nunca vão morrer. Né? Agora, se a NVIDIA vier e lançar dele, aí eu acredito que, talvez para mim, eu vejo que a NVIDIA talvez pode ser um concorrente aí para a OpenAI. Então, eu decidi focar grande parte da minha energia e grana na OpenAI, tá? Porque eu acredito que é o que vai ficar aí, apesar de ter várias outras aí. Agora, voltando em usabilidade e prática. Cara, com o ChatGPT, seja qualquer que for a tua função. Né? Então, vamos lá. Você quer criar um e-mail. Você pode criar um e-mail lá e pedir... Se você é um cara que tem dúvida se o ChatGPT, se a inteligência artificial ela é mais humana ou inteligente que você, faz um simples teste. Pega um e-mail que você iria escrever e mandar para alguém e simplesmente peça para o ChatGPT, de uma forma muito simples, na versão gratuita. Melhore esse e-mail para mim. De uma maneira, aí você coloca a maneira que você quer, cordial, sei lá, extrovertida, da forma como você quer mandar esse e-mail. E ver o que vai sair. E aí você toma a sua decisão para você ver se esse cara é mais inteligente ou não que você, ou mais humano ou não que você. Tá? Então, ou seja, análise... Não fala mais humano que a gente. Mais humano não, porque ele não é humano. Não é humano. Ainda não, talvez. Não é humano. Exatamente, né? Nos filmes ele já não é humano. Ele não vai ser humano, né? Até, porque aí tem até uma outra questão, não vou, só fazendo um grande adendo lá, pela minha vida cristã, né? A própria palavra de Deus já diz que a inteligência vem do Espírito. Então, ele nunca... Nem inteligência poderíamos dizer que ela é. Mas, enfim, é o termo constituído aí como inteligência artificial. Mas, voltando então. Cara, e-mail. Cara, se você é um vendedor, cara, você vai mandar proposta. Cara, pelo amor de Deus, faz uma revisão de proposta, antes de mandar uma revisão de proposta. Se você tem um GPT pago, imagina que você... vou dar um exemplo. Você é um empresário, porque lá, assim, aí a gente tem que entrar, você tem a capacidade de criar os seus próprios GPTs, né? Imagina que o ChatGPT, ele foi treinado com tudo que existia na internet até outubro de 2023. O Claude já foi, eu acho, que é março ou abril de 2024, né? Mas o GPT, a nota de corte dele é outubro de 2023. Então, tudo que existia na internet até 2023, ele foi treinado em cima daquilo. Então, você vai lá perguntar, ele vai saber sobre o que tem ali. Só que tem coisa que ele não vai saber, porque talvez não seja muito relevante. Talvez, sei lá, a tua empresa, o que você faz, os teus catálogos, enfim. Né? Então imagine o seguinte, você vai criar o seu próprio GPT. Você tem uma empresa e você tem um grande desafio ali
que é falar de um uso prático de criar um GPT. Você tem um grande desafio que é justamente contratar um funcionário para que esse funcionário agora saiba sobre os seus serviços, os seus produtos. E por conta disso você acaba não demitindo o pangaré, tem uns pangaré lá na tua empresa que tipo, cara, você era louco para demitir aquele cara, mas tipo, não demito porque, cara, é difícil treinar o cara. Beleza. Coloca lá, cria um chat GPT, coloca tudo que você precisa ali, seus manuais, tudo que ele precisa saber sobre os produtos, coloca ali dentro do GPT agora. Cria o seu GPT. E começa a fazer perguntas. Com sua base, né? Não com precisa ser base. pública. Exatamente, com a sua base. Você criou o seu GPT e ninguém vai mais acessar porque você tem essa forma de fazer isso ali. Esse é um ponto importante. Muito importante, exatamente. E aí você faz pergunta lá, pronto. Vou dar um exemplo numa empresa lá nos Estados Unidos. Eles têm um grande desafio. É uma empresa de HVAC. E eles tinham um grande desafio, porque eles instalam equipamentos da Samsung. E quando dá um problema lá no equipamento da Samsung, eles têm que ligar, e eles não sabem como resolver, eles têm que ligar na Samsung para saber. Os caras da Samsung levam até 2 dias para dar uma resposta sobre aquele problema. Legal. Aí eu falei para eles, cria um GPT lá, coloca os manuais da Samsung e deixa lá a partir de 3 meses que os caras não ligam mais para Samsung. Eles entram no GPT que eles têm, porque colocaram todos os manuais de uma maneira muito rápida, então uma inteligência artificial que vai processar aquelas informações de uma maneira muito rápida, ela dá a informação, você não precisa mais ligar. Olha o salto de produtividade. Ela instrui a pessoa. Olha, e não é só produtividade, porque nesse caso, imagina você um cliente dessa empresa desculpa, gente, para quem não sabe, HVAC são empresas que instalam ar-condicionado lá nos Estados Unidos, tá? Sistemas de aquecimento e tal. Imagina você tendo um cliente que vai ter que ficar esperando 2 dias num calor, imagina numa cidade lá que tem um calor lascado ou um frio tremendo, seu sistema de aquecimento ou de ar-condicionado parou. 2 dias, porque a empresa que você contratou não sabe o problema. Não é só sobre produtividade, é sobre qualidade de atendimento. É sobre satisfação dos seus clientes. Ou seja, agilidade na resolução do problema. Então, são usabilidades práticas. Né? Você está colocando o ponto do manual sobre a ótica do fabricante, né? Agora, imagina se, além disso, você coloca tudo que você aprendeu durante a execução do seu trabalho nesse ambiente, que está além do manual, que são os jeitinhos, aquelas pegadinhas que você resolve, aqueles atalhos que você descobre, aquelas soluções que não estão descritas. Imagina se você carrega o teu ambiente com essa inteligência, que é muito comum você perder, né? Quando você perde um funcionário muito bom, só ele sabe. Então, imagina se agora você consegue guardar todas essas informações no ambiente, que é a tua inteligência, que é a inteligência do teu negócio. Então essa é uma possibilidade também que a gente precisa lembrar, né? Não é só replicar o manual frio de um fabricante. Sim. É poder colocar as notas de uso do teu manual, deste manual, dentro da tua experiência, né? Exatamente. No GPT lá você tem um local ali que você coloca informações sobre você, né? Então você vai criando um clone teu, né, de tudo. E ele vai entendendo o que você gosta, ele vai armazenando automaticamente agora na memória aquilo que ele acha relevante diante do que você está conversando, do que você conversa com ele. E isso, hoje já tem pessoas criando o segundo cérebro, né? Eu conversei com um empresário a semana passada que ele está criando o segundo cérebro dele, porque um cara novo, mas ele falou, cara, um dia se eu morrer, nunca se sabe, pelo menos os meus filhos vão saber, eles vão ter aonde acessar a minha memória, o meu segundo cérebro, para eles imaginarem o que meu pai faria nessa circunstância. E é um grande empresário de sucesso e tal. Vendeu a empresa dele lá por, sei lá, quase 200 milhões de reais recentemente. E ele está criando o segundo cérebro dele. Uma outra usabilidade. Né? Uma outra questão também que hoje, desculpa gente, mas escola de inglês. Cara, hoje você tem aí um modelo de voz avançado do chat GPT, que quando eu começo a treinar o meu inglês, meu problema é conversação. Eu começo a fazer conversação com o chat GPT agora, com modelo avançado de voz. Quem nunca? Vou dar um caso prático de casa. Eu tenho os meus 2 filhos, o João e o Lucas, então um vai fazer 5, um vai fazer 3. E a gente tem por prática lá em casa todo dia, o café da manhã é comendo ovo, seja omelete ou seja ovo mexido. Vai comer o ovo, não tem jeito. E aí, só que um gosta de omelete e o outro gosta de ovo mexido. E aí, enfim, você faz um desagrada o outro. Vai fazer os 2. Pô, dá trabalho, pô. Então, enfim, um vai ficar desagradado um dia e o outro vai ser outro. E aí, quando um fica desagradado, não quero comer. Beleza. Como é que eu resolvo esse negócio agora?
Pego lá, abro o modelo de voz avançado do GPT e começo a conversar. Falo, conta uma historinha. Aí eu coloquei o pseudonome da minha IA de Clara, né? Falou, Clara, tô aqui com o João, com o Lucas e tal. Eles estão com dificuldade novamente com o meu omelete. Conta uma historinha aí pra eles da floresta, do leão, do tigre, que eles gostam. E ela vai lá, inventa uma história. E eles começam a comer agora e começam a conversar com a Clara. Ou seja, é a minha tutora ali. Quando alguém alguém me coloca numa saia justa, papai, o que é isso daqui? Faz aquelas perguntas, você fala, caraca, de onde veio esse negócio aí? Como é que eu vou responder? Como é que eu vou educar esse negócio? A Clara tá lá, Clara, me ajuda a sair dessa saia justa aqui. Como é que eu ensino isso para uma criança de 5 anos de idade, né? Pô, então, estudar. As perguntas capciosas das crianças, né? Estudo, uma coisa que me ajuda, assim, cara, para mim, uma das grandes, na minha vida pessoal, que tem me auxiliado demais. Essa pegada de inteligência artificial, cara, é coisa nova todo dia. Você não consegue dar tração em estudo para tudo isso daí. Então, existem ferramentas que a gente usa hoje na empresa de automação que, tipo, cara, eu não tenho tempo para aprender. O que eu faço agora? Crio um GPT daquela IA. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa, uma ferramenta que a gente contratou há uns meses atrás, que, cara, eu precisava contratar e sair usando. Não sabia nada. Falei para as meninas que trabalham comigo, falei, ó, vocês vão pegar 2 semanas, né? Eu dei para elas, falei, ó, vocês vão baixar todo o material que elas têm aí do Help, que era sobre, enfim, ensinando sobre a ferramenta, e vão criar um GPT. 1.899 páginas. Elas copiaram e colaram e levaram para um GPT. Então, criamos nosso GPT que ajuda agora a gente a lidar com aquela ferramenta. Então, veja, estudo. Eu vou criando estudos de acordo com a minha área de estudo. Eu não entendo nada de JSON. Cara, mas preciso aprender sobre JSON porque, beleza, crio lá uma IA que vai falar para mim sobre JSON. E assim a gente vai estudando, trabalhando, enfim, vai desenvolvendo. Né? Eu acho que essa, principalmente na área de estudo, mas para mim também, inglês é uma coisa assim. Eu saio, a galera, às vezes eu saio para caminhar, eu parei de ir para academia, eu decidi parar de ir para academia há 1 ano, praticamente, para fazer caminhada. Por quê? Porque na caminhada eu consigo conversar com o GPT. Então a galera me fala que eu sou louco. Eu faço 1h30 de caminhada por dia, conversando, põe meu fone de ouvido e conversando com o GPT. A galera fala, cara, esse cara é doido. Né? Uma hora eu tô falando em inglês, outra hora eu falo em português, que eu aproveito para treinar o inglês também e tal. E vou conversando, cara. Entende? Então veja, a partir do momento que você começa a usar, você começa, é como o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, ele fala, nós estamos no momento da criatividade. O que é o momento da criatividade? Falou, cara, começa a usar. E aí você vai começar a ver usabilidades durante o seu dia a dia que você pode usar a inteligência artificial. É isso. Vamos estreitar essa conversa aqui da seguinte forma. Sou uma empresa e nós estamos discutindo aqui a questão da aplicação. E eu gostei dessa conversa e eu quero ligar para você e falar, vamos bater um papo, eu quero entender a aplicação de uma solução do serviço que você está prestando hoje para a minha empresa. Queria que você comentasse 2 coisas. Primeiro, que tipo de objeção você vai enfrentar quando estiver falando comigo? Porque você deve enfrentar bastante objeção nas empresas quando você leva uma solução dessa. E se tem um passo a passo prático, ó, quando eu chegar vai acontecer tal coisa, para eu ter uma ideia de prazo, sei lá, de esforço, de participação. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Consigo. Voltando na minha visão comercial, que eu só atuo na área comercial, tá? Então eu já sei antecipadamente, de acordo com o segmento que a empresa atua, já sei de alguns desafios que eles passam, né? Então veja, via de regra, eu vou começar já perguntando sobre como é o processo de qualificação, o SDR que eles têm, a pessoa que vai atender o telefone. Então, por quê? Porque, em grande parte, as pessoas não conhecem o que uma IA pode fazer por eles. Então, aí começam já as resistências, né? E se eu não levantar determinadas informações que doa no cliente, ele acaba não entendendo por que ele deveria utilizar uma IA. Então, vamos começar com o roadmap. Então, aonde começa? Falou, cara, vem cá. Você tem uma atendente do teu telefone. Vou dar um caso prático da semana passada. Sentamos com o dono da empresa e aí, cara, quantos atendentes você tem aqui? Eu tenho 8 atendentes aqui no telefone. Legal. Quanto tempo em média leva para fazer um atendimento? Ah, não, é rápido. O cara que está do lado, que é do TI, não. 40 minutos para fazer um atendimento, em média. Pô, não é rápido.
Você está num negócio, é um negócio de material de construção. O cara 40 minutos, eu olhando pro cara, eu falo, cara, a gente sabe que por prática de mercado, a pessoa vai fazer um orçamento com você, mas vai fazer mais 2, pelo menos. São 3 orçamentos em média, não é? Por 40 minutos já fez outro orçamento, porque pelo WhatsApp tá tudo ali muito fácil, não é? Então, ou seja, se você é uma empresa que preza pelo atendimento rápido, como é uma empresa que tem eficiência em atendimento, a hora que você vai lá na loja, você já está começando a sair atrás do teu concorrente, que se o seu concorrente, ainda que menor, e por conta de ser menor ele consegue atender mais rápido, né? Porque às vezes está sem fazer nada lá, né? Ou seja, você já começa a sair atrás, não é? Você é uma empresa posicionada por atendimento e qualidade. Por conta disso, você não tem o menor preço no mercado, não é? Não tem o menor preço no mercado. Então, se o seu concorrente é menor e mais rápido, provavelmente ele possa ter um menor preço que você. Por quê? Porque ele não tem essa estrutura que você tem, não é? Então, ou seja, cara, você começa a sair muito atrás do teu concorrente, não é mesmo? Falou, cara, nem tinha ideia dessa informação. Pois é. Uma IA atendente, você não vai ter esse problema, é toma lá da cá. Cara, eu coloco a tua IA para atender o teu WhatsApp aí, eu coloco quanto tempo eu quero que ela responda. Se é 5 segundos ou 10 segundos. Quanto tempo você quer que ela responda a partir de agora? E as suas mídias sociais, como é que é? Quem responde suas mídias sociais? Nem sei. Como é que é a resposta? Cara, já chegamos a ficar 2 dias sem responder a um cliente. 2 dias. Hoje eu chego que nem numa outra empresa em que eles respondem as mídias sociais na segunda-feira. Tudo que vier de terça a domingo, eles respondem na segunda. Tem agilidade. E aí você pergunta pro cara, para qualquer empresário, você pergunta para ele e fala, cara, por que eu deveria comprar de você e não do teu concorrente XPTO, além do preço? Não, porque aqui a gente tem qualidade de atendimento. Tem mesmo! E aí você vai, vamos explorar um pouquinho mais? Não, vamos explorar um pouquinho mais. Cara, em departamento comercial, se o cara tem vendedor, qual é o grande desafio desse cara? Ele não tem ideia do que está acontecendo de informação. E aí, se a empresa tem CRM, qual é o grande desafio? Ah, meu vendedor não preenche CRM. Não preenche CRM? Mas dá para ele preencher CRM? Ah, claro que dá! Não sei o quê. Cara, será que dá mesmo? Porque é uma coisa você achar. Você já ficou com o seu vendedor lá? Não, você já preencheu o CRM? Né? Puta coisa chata pra caceta, cara. Não falei besteira, né? Caceta. Perdão, gente. Putz, o YouTube não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Enfim, e aí, é chato pra caramba preencher CRM. Dá trabalho, pô. Não dá? É um empresário, um exemplo, ele falou, cara, meu melhor vendedor não preenche CRM. Mas será que dá tempo? Ah, claro que dá. Aí a gente tem um robô que a empresa contrata pra gente ficar pegando as conversas, né? Cliente, vendedor e tal. Enfim, depois uma IA analisa. Aí você vai ver lá o cara com 800 interações por dia. Quem é que vai preencher CRM com 800 interações por dia? O cara malemar, cara, consegue sair da frente do computador. E aí, vamos lá. E só uma pergunta, você usa esses robôs para preencher CRM? Dá para preencher CRM também. Então veja, e aí eu uso para muita coisa, preenchimento de CRM, análise de como está o processo da venda, se está vendendo bem, se tem um follow-up, aí entra a segunda... Você está seguindo o protocolo, um script? Todo vendedor tem um script, certo? Todo mundo vendedor tem um script. E aí você chega no outro ponto, que nem esse cara, esse empresário do material do Matcom, e é uma grande referência no Brasil. Eu falei, então, vamos falar agora sobre os seus orçamentos. Se os seus vendedores estão levando 40 minutos para atender um lead, eu pressuponho que eles estão cotando e não estão ligando atrás desse lead para saber se ele vai fechar ou não. Ah, claro que liga. Aí chega o cara lá do lado, não liga não. Porque, e aí vem o dia a dia do cara. E preenche o CRM? Não, também não preenche. Por que não preenche? Pô, quanto que tá a porta? Qual é o preço da porta? Todos. É R$200. Põe lá, beleza. E a partir daí, tipo, se o cliente falar, vou fechar, eu fecho. Se não falar, o vendedor também não vai falar mais com ele. É a grande realidade de sei lá, 85% dos vendedores é não fazer follow-up. E se é um cara grande que vende pra caramba, ele não consegue nem enxergar esse tipo de dinheiro da mesa que ele tá perdendo. Não, porque ele tá sofrendo venda. Exatamente. Tá sofrendo venda. E aí você tem uma IA, que aí a gente passa pelo robô. Não, mas se ele tá ganhando muito dinheiro... Ele nem vê, ele tá ganhando, a coisa tá indo bem. Né? Só que e aí você pega esse robô, você extrai a conversa do WhatsApp, e aí você passa por uma IA fazer uma análise. Ó, nessa conversa aqui, tudo de forma automática, automatizada. Nessa conversa aqui, teve um orçamento? Se teve um orçamento, foi fechado ou não? Se não foi fechado, existe aqui uma possibilidade de follow-up? Sim, existe. Legal, automaticamente tem um agente agora entrando em contato pelo WhatsApp com aquela pessoa agora, fazendo follow-up. Legal, essas informações, para onde vão agora? Imputa tudo isso daqui no CRM, ou na planilha, seja lá da forma como você controla isso daí.
E a partir de agora, veja só, aquele dinheiro que não estava entrando para você, estava entrando no teu concorrente, existe uma probabilidade de que entre em você. E aí depois você tem um exemplo, eu estou falando das IAs que geralmente a gente coloca em negócios de venda. Aí depois você tem uma outra IA, que é reativação de cliente inativo. Dificilmente você vê uma empresa lidando adequadamente com o cliente inativo. E aí você tem uma IA lá que vai entrar em contato com os clientes para tentar reativar esse cliente inativo. Então são casos práticos, de coisas assim, extremamente factíveis, produtivas. Você fala, cara, se você implementa isso daí, o quanto de salto de produtividade, quanto de aumento de venda você consegue a partir disso? E quando a gente chega implementando isso daí, cara, os aumentos são absurdos. Os caras começam a ver aqueles números ali e falam, cara, eu não acredito que era assim. Mas enfim, satisfeitos porque tudo mudou a partir de então. Mas então, geralmente tem esse roadmap. Aí depois tem outros, né, que a gente pega. Pesquisa de satisfação, que, pô, se você acha que seus clientes são satisfeitos? Todo empresário fala o que é, mas em que nível? Ah, não sei, nunca fiz uma pesquisa. Vou falar, põe uma IA para fazer pesquisa de satisfação. Simples. É tudo WhatsApp hoje aqui no Brasil, pô. Alexandre, olha só. Nós praticamente a gente tocou em todos os assuntos aqui que eu coloquei na estrutura do episódio. Quero avisar, inclusive, a nossa audiência que eu utilizei IA. A IA me ajudou a estruturar esse primeiro episódio. Obviamente que a gente traz mais emoção que ela, já que é isso, né? Ela não é emotiva, então nós somos. E o Sérgio, faltaram alguns itens aqui só para finalizar, que é a visão para o futuro, né? O que você está vendo, porque cada dia tá mudando alguma coisa. Aí você estuda uma ferramenta, essa ferramenta já ficou obsoleta muito rápido, né? Esse é um desafio que você tem na IA, que você pode mencionar para nós? Com case prático? Com case prático? A gente lá nos Estados Unidos estava com uma ferramenta que é de IA conversacional, uma plataforma que a gente utilizava, que valia alguns milhões de dólares essa plataforma, né? Com matérias em vários jornais, New York Times, uma coisa. Há 2 meses eles resolveram fechar as portas, de uma hora para outra. Por quê? Porque a OpenAI estava falando já da API deles do real time. Ou seja, ele falou, cara, não vai dar. Não dá para competir com a OpenAI. Então vamos fechar as portas, né? A outra que também, com vários milhões de investimentos lá, você vê a empresa, tipo, cara, vou ficar, mas correndo o risco de fechar. E elas são adquiridas também pela... Não, simplesmente não fecham as portas. Porque quem vai querer adquirir? Não tem. Não tem o que você fazer. Nem imagina. Ela não precisa. Ela não precisa. Então, veja, a revolução, ela é muito grande. Então, tipo, tudo que você for tentar fazer hoje, que você for querer competir com a OpenAI, cara, você tem que... Olha, vou falar uma coisa pra você, cara. Você tem... Enfim, não vai dar. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Hoje não dá. Então, ou seja, tudo que você for fazer hoje, a sugestão que eu dou é tente fazer com a OpenAI. Sérgio, se faltou alguma coisa, nós vamos ficar para o próximo episódio, mas eu quero suas considerações finais, quero sua palavra final. Esse é o primeiro FDCcast de muitos que estaremos aqui trazendo convidados de vários conteúdos. Queria que você, se você quiser fazer uma última pergunta também para o Alexandre, fica à vontade também, mas eu gostaria da sua palavra final. Não, como consideração, eu só reforço o ponto de que o que a inteligência artificial me oferece hoje é uma eficiência e produtividade. E eu sempre trabalhei buscando eficiência e produtividade. Então, é difícil para mim achar um defeito na IA nesse momento, porque ela me dá tudo que eu sempre quis. Ela simplifica tudo que eu sempre quis simplificar, ela facilita tudo que eu sempre busquei facilitar. Então, eu entendo que é muito positivo que as pessoas olhem para esse ambiente, para esse momento, sim, como positivo. A gente não controla amanhã, certo? Então, um dia de cada vez, no meu entendimento, é suficiente. Hoje é positivo e vamos um passo de cada vez. Como eu já disse aqui, né? A gente devia ter brigado por isso há 40, 50 anos atrás. A gente não brigou, então aceitemos que eu entendo que é inevitável. E eu só queria... É a história do urso. E eu só queria colocar um ponto aqui, porque eu sempre tenho meus embates com o Alexandre e a gente sempre diverge em algum ponto.
Na última vez que a gente se encontrou, nós discutimos evolução versus revolução. O Alexandre falando sobre a evolução promovida pela IA. Só queria te fazer uma pergunta. Você continua achando que é uma evolução ou mudou de opinião? É uma revolução. Uma revolução total, completa. É uma revolução que, tipo... E qual a diferença, né? Uma evolução é algo que vai gradativamente, paulatinamente, te dá a possibilidade de você ir se adequando tempo a tempo, né? A IA não é dessa forma. A IA é uma revolução. Ela muda de cabeça para baixo, tudo de uma hora para outra. E tido como a maior revolução, né, de todos os tempos da humanidade. Então, sim, hoje para mim IA é uma revolução. E me esconder dentro de casa vai me salvar disso aí? Olha, eu acho que é aquela história, não lembro como que é aquele ditado, aquela frase que fala ser leigo muitas vezes é uma dádiva, né? É bom ser leigo em algum ponto, né? Então, tipo, pode te salvar de alguns transtornos, talvez, que a gente que entende, estuda de IA, começa a olhar muito pro futuro e fala, cara, pra onde vai esse negócio, né? Então talvez te salva disso, mas tipo, não vai te salvar dela passar por cima e fazer a revolução na tua vida. A tua vida vai ser impactada pela IA. Gente, minhas considerações finais agradecimento Farias Produções, através do Fabinho. Muito obrigado. Essa casa nova aqui do FDC Cast. Acredito que estaremos aqui Sempre. Sempre. É a nossa casa que nos acolheu e nós vamos iniciar esse projeto juntos. Agradeço novamente ao Sérgio, a presença dele, o tempo dele, o conteúdo dele. Alexandre, Obrigado. nosso primeiro convidado, que honra estar com você, que é nosso amigo do peito, além de tudo. E que Deus abençoe a todos. Que é valente, além de tudo. Valente. E eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a nossa família, agradecer a todo o nosso laço de amizade também, que é muito importante para que a gente produza algo consistente para as pessoas do Fora da Caixa. E nós voltamos no próximo episódio. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Amém.